Luiz Henrique comparou Endrick com Ronaldo Fenômeno depois do jogo contra o PSG. Esse mesmo Endrick teve 22 minutos de jogo na primeira metade da temporada no Real Madrid. 22 minutos. E o técnico do PSG compara com o Fenômeno. Inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que a gente vai contar aqui hoje é a história mais absurda, mais revoltante e mais importante que o futebol brasileiro viveu nos últimos anos dentro de um clube europeu. E não é só a história do Endrick, é a história do que o Real Madrid está fazendo com os jogadores brasileiros para proteger um francês que não ganhou nada em 2 anos. Fica até o final, porque tem uma frase nessa história que vai te deixar sem chão. Vamos começar do começo, do início mesmo, de Planaltina. Quem não conhece Planaltina, não conhece o Brasil de verdade. Cidade do interior de Goiás, a poucos quilômetros de Brasília, onde as peladas são na terra batida e os sonhos são maiores do que o lugar. Foi lá que nasceu Endrick Felipe Moreira de Souza, em 21 de julho de 2006. 18 anos, 19 agora. Um moleque que desde os 12 anos já estava no Palmeiras, sendo monitorado pelos maiores clubes do mundo. Não é exagero, é fato. Desde os 14 anos, já havia consenso entre os olheiros europeus que aquele garoto de Planaltina era diferente. O tipo de talento que aparece uma vez por geração. O tipo de jogador que te faz parar tudo o que você está fazendo só para assistir. Com 17 anos, fez gol em Wembley pela seleção brasileira. Com 18, foi vendido ao Real Madrid pelo valor mais alto da história do futebol para um jogador tão jovem, e o Real Madrid o destruiu em meia temporada, 22 minutos. Em 16 semanas de competição europeia, 22 minutos repartidos em 3 partidas, como se fosse um produto descartável que compraram mas nunca chegaram a usar de verdade. Esse é o número que o clube mais rico do mundo reservou para o maior talento jovem que o Brasil produziu em décadas. Agora o Endrick está em Lyon, está destruindo a Ligue 1, hat-trick no terceiro jogo pelo clube francês. 7 gols e 7 assistências desde que chegou em janeiro. O Lyon está brigando por vaga na Champions da próxima temporada e o Endrick é a peça central desse projeto. Paulo Fonseca, o técnico do Lyon, foi pessoalmente pedir à diretoria para ampliar a cessão. O Madrid disse não. O Endrick voltaria no verão, só que o Endrick já respondeu, e a resposta dele foi tão direta, tão sem rodeios, tão brasileira na essência, que deixou a diretoria do Real Madrid sem reação. Se o Mbappé continuar no clube, eu não volto. Quero ser vendido, dito por um moleque de 19 anos, olhando nos olhos da instituição mais poderosa do futebol europeu. Sem tremer, sem recuar, sem diplomacia. Você acha que o Endrick está certo ou está cometendo o maior erro da carreira? Deixa nos comentários, porque essa discussão precisa da voz da torcida brasileira inteira. Agora a gente vai contar o que aconteceu lá dentro. O que a imprensa espanhola não conta porque não convém contar. O que os canais europeus passam por cima porque não entendem o que significa ser brasileiro num vestiário onde o francês é o coronel. Coronel. É assim que o Mbappé é chamado nos memes que estão bombeando no Twitter brasileiro essa semana. Coronel do vestiário. O homem que manda em tudo, que ocupa todo o espaço, que decide quem joga e quem não joga sem nem precisar falar com o técnico. E não é sem razão. Quando o Mbappé chegou ao Real Madrid no verão de 2024, chegou como o maior fichamento da história do clube. O jogador pelo qual Florentino Pérez havia esperado anos. O francês mais famoso do planeta, com um ego proporcional ao contrato de 31 milhões de euros por temporada que o clube colocou na mesa sem pestanejar. E com tudo isso, o Mbappé construiu o trono dentro do Bernabéu, não aos gritos, não com conflito aberto, de um jeito mais sutil e mais devastador, simplesmente ignorando quem ele enxergava como ameaça. O Endrick é exatamente o tipo de jogador que o Mbappé não quer ao lado, um centroavante explosivo, com instinto de área, com velocidade de reação, que nenhum defensor europeu conseguia prever nos primeiros meses. O menino que chegou de Planaltina, com a autoestima intacta, com a certeza de que era bom e que ia provar isso, com aquele fogo que só tem quem passou fome de jogo antes de chegar ao topo. Esse fogo era uma ameaça, e o coronel sabia disso. O que aconteceu nos treinos de Valdebebas nos meses seguintes ao início da temporada não está nos relatórios médicos nem nas coletivas de imprensa, mas chegou aos ouvidos de quem estava perto do Endrick durante aquele período. O Mbappé tem uma forma muito específica de lidar com os jogadores, que percebe como concorrência. Não briga, não confronta, simplesmente não vê. Trata como se a pessoa não existisse. E quando isso vem do jogador mais importante do vestiário, do que todo mundo segue e imita, o efeito
sobre um menino de 18 anos que ainda está construindo sua identidade dentro de um clube novo é devastador. Os que estiveram próximos ao Endrick durante esse período descrevem uma mudança brutal. O garoto que chegou do Brasil chispando, com uma energia que contaminava o ambiente, que chegava nos treinos sorrindo e saía dando risada, foi se apagando, semana a semana, partida a partida, como se alguém fosse desligando as luzes, uma por uma, até ele virar uma sombra de quem era. 22 minutos em 16 semanas. Isso não é gestão de um jogador jovem, isso é invisibilidade planejada. E tem uma partida específica, que foi o ponto sem retorno, uma partida de liga em novembro. Endrick entra como substituto no minuto 72, 18 minutos para mostrar que merece mais. 18 minutos onde o Endrick se desmarcou 4 vezes em posições claras de gol. 4 posições onde qualquer centroavante do mundo, com a bola nos pés, marca. Em 4 ocasiões, o Mbappé, que estava com a bola, escolheu outro caminho. Em 2 foi sozinho, em direção ao gol e perdeu a bola. Nas outras 2, devolveu para o meio-campo. Nenhuma das 4 chegou ao Endrick. Depois do jogo, nos vestiários, o Endrick não gritou, não confrontou, pegou as coisas, tomou banho e foi embora. Mas naquela noite ligou para o empresário e disse uma coisa muito clara: me tira daqui antes que me destroem de vez. Inscreve no canal, porque o que vem a seguir é a parte da história que a imprensa europeia não está contando. O que aconteceu quando a cessão ao Lyon começou a tomar forma, o que o Endrick disse na reunião, que deixou o Madrid sem resposta, e a mensagem que o Mbappé tentou mandar, e que o Endrick respondeu em 2 palavras. A cessão ao Lyon foi apresentada pelo Madrid como decisão técnica. O jogador precisa de minutos, precisa de confiança, vai se desenvolver na França e volta transformado. Isso é o que disseram publicamente, mas o que não contaram é que antes de embarcar para a França, o entorno do Endrick deixou uma mensagem muito clara na mesa do clube. O Endrick não estava indo para o Lyon para voltar e pegar o mesmo banco. Estava indo para o Lyon para nunca mais voltar àquela situação. E isso nos gabinetes do Bernabéu caiu como uma bomba. Florentino Pérez respondeu como sempre responde: o contrato existe, não há cláusula de compra na cessão ao Lyon, o jogador volta no verão, ponto final. O Endrick e o empresário ouviram, entenderam a mensagem e foram para a França sabendo que se fizessem o que precisavam fazer dentro de campo, teriam um argumento que nenhuma diretoria do mundo consegue ignorar com facilidade. E fizeram gol na estreia contra o Lille numa partida de Copa fora de casa. Hat-trick no terceiro jogo contra o Metz, o primeiro triplete da carreira profissional. 7 gols e 7 assistências desde a chegada em janeiro. Em 16 partidas pelo Lyon, 6 gols e 6 assistências na Ligue 1. E mais, o Lyon está brigando por uma vaga na Champions League da próxima temporada com o Endrick como protagonista absoluto da campanha. Paulo Fonseca foi pessoalmente à diretoria pedir a ampliação da cessão. O técnico que conhece o Endrick de perto, que viu de dentro o que esse garoto é capaz quando tem confiança e minutos, foi bater na porta para dizer que precisava do jogador por mais tempo. O Madrid disse não. Mas o mais importante não foi o que Fonseca pediu ao Madrid, foi o que o Endrick disse ao Madrid quando a diretoria comunicou que o plano era ele voltar no verão para ser o substituto do Mbappé. O plano B do ataque, o relevo natural do francês quando precisar descansar. Um papel importante, disseram. Protagonismo real, garantiram. O Endrick ouviu tudo e fez uma única pergunta: o Mbappé continua no clube? A resposta foi sim. O Mbappé tem contrato, é a estrela do projeto, não vai a lugar nenhum. E aí o Endrick soltou o que vinha guardando faz meses, construído partida a partida nos bancos do Bernabéu, acumulado nos 22 minutos que o clube achou suficientes para um dos maiores talentos que o Brasil já produziu. Se o Mbappé continuar no Real Madrid, eu não volto, me vendam. Quero sair. O silêncio do outro lado devia ser absoluto. Esse é o momento onde essa história vira algo maior do que o Endrick e o Real Madrid, porque um menino de 19 anos acabou de dizer não à instituição mais poderosa do futebol europeu. Olhou nos olhos de Florentino Pérez, através dos representantes, e disse que a carreira dele vale mais do que qualquer contrato, que o que viveu lá dentro foi tão destruidor que prefere sair do clube dos seus sonhos a voltar para a mesma dinâmica. Isso tem nome, coragem, mas também tem contexto, e o contexto é o que a imprensa europeia prefere não colocar na mesa. O Mbappé não destruiu só o Endrick, o Mbappé está destruindo o que o Brasil construiu no Real Madrid ao longo de décadas, porque ao mesmo tempo que o Endrick estava no banco acumulando poeira, o Vinícius Júnior estava sendo deslocado da posição onde passou 6 temporadas, sendo o jogador mais decisivo do time, empurrado para fora do lugar onde construiu toda a identidade dentro do clube, forçado a se
adaptar a um companheiro que nunca se adaptou ao coletivo. 2 brasileiros, o mesmo clube, o mesmo padrão. O Vinícius ganhou 2 Champions League para o Real Madrid. Marcou os gols que trouxeram essas taças para o Bernabéu, quando ninguém mais do vestiário se atrevia a dar um passo à frente nas noites mais difíceis da Champions. E o clube pagou 31 milhões por temporada ao Mbappé para jogar na mesma posição do Vinícius, sem avisar, sem explicar, sem garantir nada. Simplesmente colocou o francês ali e esperou para ver o que acontecia. O que aconteceu já sabemos. 2 temporadas de desastre, nenhum título relevante. O Bernabéu vaiando o próprio time e agora o Vinícius dando ultimato a Florentino, pedindo 31 milhões de euros por temporada para igualar ao Mbappé, ameaçando assinar com o Barcelona como agente livre em 2027 se o clube não se mover antes do Mundial. 2 brasileiros, o mesmo clube, o mesmo coronel, no meio do caminho de ambos. Agora vamos ao dado que ninguém está colocando lado a lado porque incomoda demais quem defende o Mbappé. Em 2 anos de Real Madrid, o Mbappé não ganhou nada relevante, nenhuma Champions, nenhuma La Liga de forma convincente, nenhum título que justifique os 62 milhões que o clube investiu nele apenas em salários nesses 2 anos, sem contar os bônus de assinatura. Em menos de 4 meses de Lyon, o Endrick tem 7 gols e 7 assistências, está ajudando o clube a brigar por vaga na Champions e recebeu uma comparação com Ronaldo Fenômeno do técnico do time campeão da Champions League depois de destruir o PSG, Luiz Henrique. O homem que ganhou Champions pelo Barcelona, que treinou seleções nacionais, que conhece o futebol europeu de dentro, como poucos. Esse homem saiu da coletiva, depois que o Endrick fez gol, e deu assistência contra o PSG, e disse que a comparação com o Fenômeno não era exagerada, que o Endrick tem uma leitura de jogo, uma frialdade na finalização, e uma inteligência de movimento que lembra o melhor atacante que o futebol já viu. O técnico do PSG falou isso sobre o jogador, que o Real Madrid achou que merecia 22 minutos em 16 semanas. Deixa nos comentários uma coisa só. Você acha que o Endrick deve ou não deve voltar ao Real Madrid no verão, independente do Mbappé ficar ou sair? Quero saber o que o Brasil pensa sobre isso. Agora vem o giro. A parte que vai mudar, como você olha para essa história. Pouco depois que o posicionamento do Endrick vazou nos gabinetes do Madrid, o Mbappé soube, e segundo pessoas próximas ao ambiente do clube, isso afetou o francês mais do que ele demonstra publicamente. Não porque importe a opinião do Endrick em si, mas porque a imagem que o Mbappé cuida dentro do vestiário é a de alguém que é admirado, que é seguido, que todo mundo quer como companheiro. E um garoto de 19 anos, dizendo publicamente que prefere sair do clube dos sonhos a dividir vestiário com ele, é um tipo de declaração que mancha essa imagem de um jeito que não tem como apagar facilmente. O Mbappé tentou mandar uma mensagem ao Endrick através de intermediários. A mensagem dizia que as coisas seriam diferentes na próxima temporada, que ele tinha entendido que a dinâmica do ano anterior não havia sido boa para ninguém, que estava disposto a fazer um esforço real para integrar o Endrick ao grupo. A resposta do Endrick chegou filtrada. 2 palavras. Tarde demais. Isso é o que os 22 minutos acumulados compram. Isso é o que os 4 desmarques ignorados numa noite de novembro custam. Isso é o que acontece quando você trata o maior talento jovem do Brasil como uma peça descartável e ele tem a coragem de responder não com palavras, mas com gols em Lyon e com uma recusa que deixou o presidente do clube mais poderoso da Europa sem argumentos. Tarde demais. Inscreve no canal, porque vem aí a cobertura completa do que vai acontecer com o Endrick no verão, com o Vinícius e a renovação, e com o Brasil de Ancelotti na Copa do Mundo. Tudo isso que envolve os nossos melhores jogadores na Europa, a gente cobre com profundidade. Mas agora precisa falar da Copa do Mundo, porque essa história não é só sobre o Endrick e o Madrid, é sobre o Brasil que vai ao Mundial, com a seleção de Ancelotti em junho de 2026. Quando o Endrick estava no banco do Bernabéu, acumulando 22 minutos, a sombra sobre a Copa do Mundo crescia junto. O selecionador brasileiro acompanha o nível dos jogadores nos clubes. Não dá para convocar quem não joga. E o Endrick não estava jogando. Havia uma conversa real dentro da CBF sobre se fazia sentido mantê-lo nas listas de convocados, enquanto o Real Madrid não o usava de verdade. O Endrick sabia disso, e saber que o Mundial de 2026 estava em risco por causa de decisões que outros tomavam, por causa de um coronel que ocupava todo o oxigênio do vestiário, sem deixar espaço para mais ninguém, foi o que acelerou tudo, mais do que o orgulho ferido, mais do que os 4 desmarques ignorados em novembro. A Copa do Mundo é o sonho de vida do Endrick.
Hendrick, e aquele sonho estava sendo destruído por alguém que nunca ganhou uma Copa do Mundo e que no ritmo atual não está a caminho de ganhar nenhuma. Lyon deu de volta ao Hendrick o Mundial de 2026, em 16 partidas pela Ligue 1, 6 gols e 6 assistências. Esses números fazem impossível que Ancelotti ignore o nome do Hendrick quando montar a lista final do Brasil. Esses números dizem que o garoto de Planaltina está pronto, que a confiança voltou, que o interruptor que o Real Madrid havia desligado foi reliado em Lyon com uma intensidade que ninguém esperava tão rápido. Agora pensa no que representa para o Brasil chegar ao Mundial com o Hendrick assim, liberado, com confiança, com os pés no chão, depois de um período que teria destruído qualquer jogador com menos caráter. Ancelotti tem no Vinícius o líder do ataque, tem no Rodrigo a mobilidade pela direita, tem no Rafinha a referência pelo Barcelona. E agora tem no Hendrick o centroavante que Luiz Henrique compara com o fenômeno chegando ao Mundial, após meses destruindo a Ligue 1 sem que ninguém pudesse pará-lo. Esse Brasil assusta qualquer seleção do mundo, especialmente se o Hendrick chegar ao torneio com essa versão que está mostrando em Lyon, não com a versão apagada e invisível que o Real Madrid tentou convencer o mundo de que era o limite do jogador. Mas tem uma pergunta que o Brasil precisa fazer em voz alta, não sobre o Hendrick, sobre o padrão. O que aconteceu com o Hendrick no Real Madrid não é um caso isolado, é um padrão. É o que acontece quando um clube europeu grande decide que a narrativa de marketing de um jogador vale mais do que os resultados de outro. O Mbappé chegou com a narrativa de ser o maior do mundo. O investimento de imagem era enorme, os patrocínios, as revistas de capa, a presença nas redes sociais do clube, tudo foi construído em torno do francês. E dentro dessa arquitetura, qualquer jogador que pudesse competir pela atenção do público se tornava um problema a ser gerenciado, não um talento a ser desenvolvido. O Hendrick era exatamente esse problema, um centroavante brasileiro de 18 anos, que quando entrava em campo, roubava a atenção de maneiras que o Mbappé não conseguia roubar, com menos recursos físicos, com menos fama, com menos história acumulada, mas com aquele instinto de área que não se aprende em nenhuma academia do mundo. Aquele instinto que faz a diferença nos 22 minutos que o clube reserva para você. Porque o que o Hendrick fez nesses 22 minutos foi suficiente para assustar, suficiente para que dentro do vestiário o coronel notasse, suficiente para que a gestão de visibilidade do francês passasse a incluir o brasileirinho de Planaltina como variável a ser controlada. E foi controlado, 22 minutos em 16 semanas. Antes de chegar no James, tem uma coisa que o Brasil precisa entender sobre como o vestiário do Real Madrid funciona quando chega um jogador do nível do Mbappé. Não é sobre técnica, não é sobre tática, é sobre território. Os grandes vestiários do futebol europeu têm hierarquias não escritas que nenhum técnico do mundo consegue controlar completamente. Há jogadores que chegam e ocupam o espaço que o talento justifica. E há jogadores que chegam e ocupam o espaço que o ego permite. O Mbappé chegou ao Bernabéu com um ego maior que qualquer coisa que aquele vestiário havia visto desde os anos de Cristiano Ronaldo. E ao contrário do Cristiano, que tinha os títulos para justificar o espaço que ocupava, o Mbappé chegou com a reputação, mas ainda precisava provar dentro de campo. 2 anos depois, o Real Madrid não ganhou Champions, não ganhou La Liga de forma convincente. O Mbappé tem gols, tem números individuais, mas o clube está longe de ser a máquina dominante que era quando Vinícius e Modric comandavam o ataque. E o espaço que o coronel ocupa no vestiário, na comunicação do clube, nas decisões táticas dos treinadores que passaram por ali, custou 2 jogadores brasileiros que poderiam ter elevado esse time a outro nível. A comparação com o James Rodrigues precisa ser feita porque a torcida sul-americana que acompanha esse futebol europeu há décadas já viu esse roteiro antes. James chegou ao Real Madrid depois do Mundial de 2014 como o jogador mais quente do planeta, goleador do torneio, 10 gols e assistências em 7 partidas. O mundo inteiro querendo saber quem era aquele colombiano que havia dominado a Copa do Mundo com uma qualidade que parecia de outro planeta. O Real Madrid o comprou por 80 milhões e o que fez com ele? Colocou no banco, cedeu ao Bayern. Trouxe de volta quando convinha, vendeu quando não serviu mais.
James Rodrigues saiu do Real Madrid sem ter conseguido mostrar nem metade do que era capaz dentro de um sistema que nunca foi construído para que ele florescesse. O Endrick tem 18, 19 anos. James tinha 23 quando chegou. Se o Brasil não fizer o ruído necessário, se a torcida brasileira não exigir respeito para os jogadores que o país envia ao mundo, a história vai se repetir, com nomes diferentes, mas com o mesmo padrão. O mesmo padrão de um clube que usa jogadores brasileiros para ganhar quando precisa e os descarta quando aparecem nomes mais convenientes para a narrativa do marketing. Mas o Endrick é diferente do James numa coisa fundamental. O James suportou em silêncio. Aceitou a relegação, pediu saída com educação. Foi embora sem criar conflito aberto. O Endrick olhou no rosto do sistema e disse tarde demais com 19 anos. Isso merece ser celebrado pelo Brasil inteiro. Não porque criar conflito com o Real Madrid seja sempre a escolha certa, mas porque um jovem jogador brasileiro ter a clareza e a coragem de dizer que a carreira dele tem valor, que ele não vai aceitar ser gerenciado como produto, enquanto outros determinam quanto espaço ele merece dentro de um clube que pagou uma fortuna por ele, é o tipo de postura que o futebol brasileiro precisa exportar junto com os seus jogadores. Endrick não está errado. Endrick está certo. E não há um único torcedor brasileiro de boa fé que olhe para os números, para os 22 minutos, para o hat-trick em Lyon, para a comparação de Luiz Henrique com o fenômeno, e diga que o garoto está cometendo um erro ao recusar voltar. O erro foi do Real Madrid. O erro foi de Florentino Pérez ao construir um clube em torno da narrativa do Mbappé, sem se perguntar o que isso custaria aos outros. O erro foi de Xabi Alonso ao dar 3 partidas e 22 minutos para um atacante que depois fez hat-trick no terceiro jogo numa sessão. O erro foi do Coronel ao tratar o colega de vestiário como concorrência a ser mantida abaixo, em vez de companheiro a ser potencializado. E agora esses erros têm um preço. O Vinícius com o ultimato na mesa, o Endrick com a resposta já dada. 2 dos melhores jogadores brasileiros do mundo, dizendo ao mesmo clube ao mesmo tempo que o modelo não funciona, que ser brasileiro no Real Madrid e Mbappé significa aceitar ocupar menos espaço do que o talento justificaria, e que isso, em 2026, com a Copa do Mundo batendo na porta, não é uma opção que nenhum dos dois está disposto a aceitar. O Brasil de Ancelotti vai ao Mundial com esse Endrick que destruiu Lyon, mas para entender completamente o que esse Endrick representa agora, você precisa de entender o que aconteceu dentro de campo no Lyon, além dos números, porque os números dizem muito. 7 gols e 7 assistências dizem que é um jogador de elite, mas o que não está nos números é a qualidade dos movimentos, a antecipação dentro da área, a capacidade de se desmarcar em espaços que outros atacantes da Ligue simplesmente não enxergam. O Lyon tem jogadores de qualidade, tem companheiros que conseguem identificar onde o Endrick vai estar antes de ele receber a bola. E quando isso acontece, quando um atacante tem companheiros que confiam no movimento dele e jogam para ele, o resultado é o que o mundo está vendo em Lyon. Isso é tudo que o Endrick precisava. Não precisava de um clube mais famoso, não precisava de um estádio maior, precisava de um vestiário que o enxergasse como jogador, não como competição. Paulo Fonseca entendeu isso no primeiro treino. O técnico português viu o que Xabi Alonso e Arbeloa demoraram meses para nem tentar ver. Viu um centroavante completo, inteligente, com uma leitura de jogo que vai além da idade, e construiu o sistema para potencializar o que o Endrick tem, não para acomodar as preferências de outros. Isso é gestão. Isso é o que um clube deveria fazer com um jogador pelo qual pagou dezenas de milhões de euros. Vai com o Vinícius, que manteve a cabeça no lugar, mesmo com todo o ruído da renovação. Vai com a certeza de que a geração mais talentosa de jogadores brasileiros que o país enviou à Europa em décadas está chegando ao torneio mais importante do planeta motivada, com fome e com uma conta a acertar com o mundo depois de tudo que viveram nos últimos 2 anos. O Coronel vai ao Mundial com a França. Que ele ganhe. Nós levamos o Brasil, e o Brasil tem o Endrick. O mesmo Endrick que o Real Madrid tratou como 22 minutos, o mesmo que Luiz Henrique comparou com Ronaldo Fenômeno, o mesmo que respondeu tarde demais quando o Mbappé tentou consertar o que havia destruído. Aqui é Endrick, lá era ninguém. Essa frase é dele, não é de nenhum jornalista, não é de nenhuma análise de canal do YouTube. É do próprio Endrick, descrevendo em 3 palavras a diferença entre o que sente em Lyon e o que sentiu em Madrid. Aqui é Endrick, lá era ninguém. Isso é o que o Real Madrid
Madrid produziu com um dos maiores talentos que o Brasil já gerou. Um moleque que chegou de Planaltina com fogo nos olhos e saiu apagado, reconstruiu em Lyon e agora recusa voltar, com a clareza de alguém que sabe exatamente o que vale. O verão vai definir tudo. O Endrick com contrato no Real Madrid, o Lyon querendo comprar, o PSG monitorando, o Arsenal interessado, o Bayern de Munique com o nome na lista. O verão vai definir tudo. O Endrick com contrato no Real Madrid, o Lyon querendo comprar, o PSG monitorando, o Arsenal interessado, o Bayern de Munique com o nome na lista. E aqui tem um dado que poucos estão colocando na mesa. O PSG acabou de ver o Endrick destruir o próprio time com gol e assistência. Luiz Henrique estava do outro lado do campo naquele jogo. O técnico do PSG conhece agora de dentro o que o Endrick é capaz de fazer. Sabe que o Brasil tem ali um atacante que pode decidir qualquer jogo da Champions League com uma jogada. E o PSG está exatamente no processo de construir o ataque do pós-Mbappé, um ataque que precisa de jogadores que criam e finalizam não só de nomes para o marketing. O Arsenal de Arteta leva meses buscando um centroavante que combine físico, velocidade de reação e qualidade técnica. O Endrick encaixa nesse perfil de um jeito que poucos jogadores no mercado conseguem encaixar, e a Premier League tem o dinheiro para fazer essa operação sem negociar muito. O Arsenal pode colocar uma proposta na mesa que o Lyon e o PSG vão ter dificuldade de igualar. O Bayern de Munique tem uma tradição de desenvolver jogadores brasileiros. Tem o Lúcio Dias na banda e precisam de um centroavante que complemente o ataque sem depender só do Kane. O Endrick na Bundesliga, com o sistema técnico do Bayern e com um vestiário que já tem experiência em integrar jogadores jovens de alto nível, é uma ideia que faz sentido esportivamente. E no meio de tudo isso, Florentino Pérez, com um problema que criou com as próprias mãos ao escolher o Coronel em vez dos brasileiros. A resolução desse problema não é simples. Se o Madrid vendeu o Endrick, admite que a gestão foi um fracasso e que pagou uma fortuna para destruir um jogador que em 4 meses num clube médio da França virou o melhor jovem atacante do continente. Se forçar o Endrick a voltar, vai receber um jogador que já disse que não quer estar lá, que vai chegar com a cabeça no Mundial e não no Bernabéu, que vai render a 0% do que é capaz, porque a motivação foi extinta quando o Madrid escolheu quem ele era no vestiário. Não tem saída fácil, e é assim que se paga por tratar o talento brasileiro como produto descartável. Deixa aqui nos comentários a sua resposta final. Onde você acha que o Endrick vai jogar na próxima temporada? Lyon, PSG, Arsenal, Bayern? Ou você acha que o Real Madrid vai resolver isso de alguma forma antes do verão? Quero ler cada resposta, porque esse debate define o futuro de um dos maiores jogadores que o Brasil já produziu. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Esse canal cobre cada capítulo dessa história com a profundidade que ela merece. Endrick, Vinícius, Rodrigo, Rafinha, a seleção de Ancelotti, o Mundial. Tudo o que importa para o torcedor brasileiro que acompanha o futebol dos nossos com seriedade. Inscreve, ativa o sininho e vai lá nos comentários. O Brasil não esquece o que foi feito com o Endrick e o Endrick tampouco. Tarde demais.